Aleluia. Aleluia. Digno de todo louvor, digno de toda adoração a Ele, amém? Porque Ele nos amou primeiro, foi Ele, não nós. O amor partiu primeiro dele para chegar até nós no dia de hoje. E Ele pagou um preço alto por nós, amém? Pode se assentar, à vontade. Eu só peço para os irmãos ficarem com o coração aberto, que eu creio que Deus vai falar um pouco mais nessa noite, como tem falado nos dias anteriores. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós hoje, amém? Amém. Aleluia. Então fica com o coração aberto, que eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Hoje nós estivemos ali em Guma com o Marco, né? Algumas famílias estão lá ajudando o Marco. E até o momento que a gente esteve, eu fiz a minha ministração e a gente tinha que vir para cá para poder chegar no horário. E até o momento que a gente estava lá, tinha sido bênção. E eu tenho certeza que no decorrer do encontro que está tendo lá, tem sido bênção também. E eu creio que grandes coisas você tem preparado. Em Guma, Ibaraque, Nagano, Gifo e nas outras regiões da qual nós ainda iremos estar. Amém? Esses dias eu estava pensando sobre alguns pontos, sobre o que iria meditar referente ao dia de hoje. Eu acho interessante, Deus sempre me dá uma palavra, eu fico remoendo a palavra uma semana e meia, para que eu possa ficar pensando, não falar algo de mim mesmo, porque eu sempre, se Deus me dá uma palavra na semana, no dia de segunda, por exemplo, e eu venho conversando com Deus e falo, é isso mesmo ou tem outra coisa, né? O Senhor me falou, não, é isso mesmo. Então hoje eu gostaria de estar, não sei se, como eu posso dizer, se eu vou estar dando uma continuidade numa série de mensagens. Eu acredito que hoje vai ser o primeiro de uma série de mensagens. E eu gostaria de estar falando então de uma enfermidade. Uma enfermidade que se chama uma síndrome espiritual. Então eu creio que hoje vai ser a primeira. Tá? Se o Senhor permitir, na semana que vem vai ser outra. Porque a Bíblia me dá muita referência para que eu possa continuar essa palavra aqui, essa série de mensagens referente a uma síndrome espiritual. E aí a gente fica perguntando, mas o que é uma síndrome, né? O que tem a ver? O que na verdade é uma enfermidade? Uma síndrome é uma enfermidade. E a Bíblia dá várias referências de vários personagens, da qual a gente pode pegar como exemplo, da qual pessoas tiveram uma síndrome espiritual, da qual a gente pode usar para os dias de hoje, porque a Bíblia ela é atemporal, amém? A Bíblia ela é criada, foi feita há muitos anos, né? Por autores diferentes, em épocas diferentes, e você não vê discordância de uma vírgula na Bíblia, tudo está correlacionado, tudo faz sentido. Então, como é que um livro, da qual foi escrito em tempos diferentes, por pessoas diferentes, e ela tem tudo para... Quando nós lemos, ela tem tudo para nos ensinar, porque nós temos que ler a Bíblia e pegar para nós alguns exemplos, amém? Então, a partir de hoje, talvez na semana que vem, ou na outra, eu vou estar trazendo algumas palavras referentes à síndrome espiritual. Mas antes de entrar no personagem da qual eu quero falar nessa noite, eu quero explicar o que é uma síndrome. O que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e atitudes que se repetem ou uma pessoa ou em uma situação. Então, é um conjunto de atitudes que se repetem em uma pessoa ou em uma situação. Isso é síndrome. Coisas que se repetem. A pessoa ela repete fazer isso, ou em determinada situação a pessoa volta a fazer isso. Deu a pegar? Olha só. Mostrando que existe essa síndrome, o que é isso, ela mostra que há algo errado, há uma situação errada. Por quê? Porque é um conjunto de sinais e atitudes que se repetem. Então isso mostra que existe uma situação errada, ainda que a pessoa não tenha entendimento do que ela está fazendo. Então é uma síndrome. A pessoa às vezes nem erra, ou ela vai para uma situação da qual ela nem está entendendo, da qual ela está fazendo algo repetitivo, um conjunto de sinais, da qual está levando ela para um lado negativo. Ou seja, uma síndrome espiritual é um padrão de comportamento repetitivo. Síndrome espiritual, da qual a gente vai ver. Então, síndrome é um conjunto de ações e atitudes, né?
é um conjunto de sinais e atitudes que se repetem. Agora, o que é a síndrome espiritual, da qual eu quero falar durante alguns dias? A síndrome espiritual é um padrão de comportamento repetitivo. Repetitivo que aparece tanto no passado quanto no presente. Bem? Então a pessoa tem desde o passado, essa síndrome, essa repetição de atitudes ou situações desde o passado, e ela continua apresentando isso até nos dias de hoje. Então, no campo espiritual, quando usamos a expressão síndrome bíblica ou síndrome espiritual, estamos falando de um comportamento ou um padrão de reação que vemos em alguns personagens da Bíblia, que eu vou estar narrando alguns dias. Eu já tenho 5, 6 da qual já a gente pode falar, mas nessa noite eu vou estar falando de um. Então, estamos falando de um comportamento ou padrão de reação que vemos em alguns personagens da Bíblia, que também aparecem nas nossas vidas no dia de hoje. Amém? Então, em resumindo, tudo isso aqui, só para, antes de a gente entrar no personagem que a gente vai ver nessa noite. Na verdade, eu estava pregando para mim isso aqui, tá? Estava no espelho, eu peguei esse personagem e eu estava pregando para mim. Então, o que vocês vão ver, veio primeiro para mim, aí agora está passando para vocês, e nós vamos todo mundo glorificar a Deus, amém? Amém. Então, o que é em resumo? Então, síndrome é um padrão de comportamento repetitivo, síndrome normal, amém? Síndrome espiritual, o que é? Lições e atitudes erradas, que se repetem em nós e que precisamos vencer isso através do poder de Deus. Então, uma síndrome coisa repetitiva da qual realizamos. Síndrome espiritual são comportamentos errados da qual nós fazemos, às vezes até de uma forma inconsciente, e que nós não conseguimos vencer por nós mesmos. Então, para nós vencermos isso, precisa do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, nessa noite, aleluia, eu gostaria de falar do síndrome da mulher de Jó. O síndrome da mulher de Jó. Para mim poder entrar nesse texto, abre aí para mim, Jó, capítulo de número 2. Aleluia. Jó, capítulo número 2. Vamos ver no versículo 7, Eric. Deu 7 para mim aqui. Jó, capítulo 2. Aí está em Salmos. Jó é antes de Salmos. Aí, Jó, capítulo 2. Versículo número 7. Presta bem atenção. Todos conhecem a história de Jó? Quem não conhece a história de Jó? Então, Jó ele foi um personagem que ele passou por um momento muito difícil. Jó, de toda a Bíblia, creio que ele, depois de Jesus, é uma das pessoas que mais sofreu, foi Jó. Jó, ele entrou em uma aposta entre Deus e o diabo. Jó ele era o homem mais próspero da terra dele. Jó tinha tudo, tinha uma família abençoada, tinha riqueza, tinha tudo. E da noite para o dia, Jó perdeu tudo. Por quê? Porque ele entrou em uma aposta com Deus. Porque certo dia, Satanás chegou na presença de Deus, e Deus falou assim para ele: você passou ali na terra de Ur dos Caldeus, você viu ali o meu servo Jó? E Satanás falou assim para ele: olha, ele só é assim porque o Senhor abençoa ele. E aí Deus fez assim: faz o seguinte, então vai lá, destrói tudo, só não mata ele. Faz a bagunça na vida de Jó, só não mata ele. Você está liberado para fazer isso. E o diabo ele vem e destrói toda a situação financeira de Jó. Destrói todos os filhos de Jó. Jó tinha 10 filhos. Jó sepultou os 10 filhos. Então Jó perdeu muita coisa. E ainda ele preservava a sua integridade perante Deus. No capítulo de número 2, não sei como, mas Satanás aparece de novo diante de Deus. E aí a gente tem essa narrativa aqui, né? Volta o 6 aí, Eric. Volta o 6. Eis que ele está na... Volta o 5. Amém. Aí Deus falou assim para ele: faz o seguinte, ô diabo, já que ele ainda permanece fiel a mim, vai você lá e toca nele, só não lhe mate. E aí a gente vai ver isso aqui. Porém, estende a tua mão, é Deus falando para Satanás, tá? Porém, estende a tua
tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Não, é Satanás falando para Deus, né? Satanás está falando para Deus isso. Que ele só não blasfemou contra Deus, ele só não foi contra Deus porque ele tinha sua saúde. E aí Satanás falou assim para Deus: olha, ô Deus, deixa eu tocar na saúde dele, que ele vai ficar só osso e pele. E aí ele vai blasfemar contra ti. Olha lá, essa aqui é a palavra de Satanás para Deus. Porém, estenda a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí a resposta de Deus. E disse o Senhor a quem? Satanás: eis que ele está na onde? Nas tuas mãos. Já parou para pensar essa situação? Já parou para pensar, Deus falando assim para Satanás: olha, está nas tuas mãos essa pessoa, está nas tuas mãos a Mariazinha, está nas tuas mãos o Joãozinho, faz com ele o que você quiser. Quem queria estar numa situação dessa? Eu não queria. Porque o texto diz assim: eis que ele está em Deus falando para Satanás: faz o que você quiser com a vida de Jó, porém guarda a sua vida. Verso número 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Eu não sei como, não quero esse aí lá, quando ele estiver lá em cima eu vou perguntar como é que Satanás chega na presença do Senhor, não sei. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, da planta do pé até o alto da cabeça. Tocou então, segundo historiadores do livro de Jó, diz que ele ficou purulento, furúnculo de tudo que era lado, ferida dentro da boca, a língua dele saía pus, virou um zumbi. Versículo número 8, o que era o consolo de Jó? Era a única coisa do homem mais rico daquela época tinha, era isso aqui. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e ele estava sentado no meio da cinza. Imagina você um homem como se fosse o Silvio Santos, que todos nós conhecemos, né? Que já partiu também. Imagina um homem, você conheceu o Silvio Santos, né? Eu creio que a maioria aqui conheceu, e você se depara com o Silvio Santos nessa situação. O que vocês imaginam? Qual que é o pensamento que vocês imaginam que tinha acontecido com ele? O meu pensamento foi: esse cara deve ter feito uma bem grande para estar nessa situação. Eu ia pensar isso. Deve ter vacilado muito feio com Deus, porque ele só pode estar debaixo de maldição. Ia ser algo que eu ia pensar. Se eu visse Silvio Santos numa situação de total doença, enfermidade, sem nada, perdeu tudo que ele tinha, numa situação de Jó, eu ia pensar que foi alguma maldição que fizeram para ele. E acontece que aí entra o personagem da qual eu quero falar nessa noite. Aleluia. Versículo número 8, 9. Jó tinha uma companheira. A companheira de Jó, quando viu que eles perderam tudo, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu os filhos, perdeu terras, perdeu o gado, perdeu as ovelhas, perdeu tudo. Quando a mulher de Jó vê Jó somente raspando, se coçando com um pedaço de caco, olha só o que ela fala. Então a sua mulher lhe disse: ainda retém a sua sinceridade? Olha que palavra! Você ainda permanece sincero, amaldiçoa a Deus e... Olha que palavra da mulher. Eu imagino que Jó estava preparado para ouvir isso de qualquer pessoa, mas ouvir isso de alguém próximo, alguém com uma esposa, ou alguém, vamos inverter, uma situação se fosse o Jó feminino, ouvir isso de um marido, eu creio que iria machucar muito também, porque a gente não está preparado para ouvir isso de quem está próximo da gente. Nós podemos ouvir de qualquer lado, de qualquer grau de parentesco, de qualquer situação, mas quando vem de alguém de perto de nós, machuca muito. Eu já ia ficar bravo, já ia ficar bravo pela situação, né? Só sobrou o carro. Eu ia estar já muito bravo. E se a minha mulher viesse e falasse isso para mim, você ainda guarda a sua sinceridade, você ainda tem uma sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Já pensou se minha esposa fala isso para mim, eu numa situação dessa de Jó, eu ia virar o Hulk, já ia fazer besteira, ia ficar muito bravo. Porém,
Aleluia. Porém, Jó, ele tem algo para nos ensinar nessa noite. Lembra que eu estou falando de uma síndrome espiritual da mulher de Jó. Se eu falar Ló e Jó é quase igual, só muda uma letra no nosso português, então não confunda. Hoje é Jó, outro dia a gente fala da mulher de Ló. Então olha só a resposta de Jó para sua esposa. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Aleluia. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus. Vocês estão prontos para apanhar nessa noite? Eu pregava para ele mesmo e eu auto-chibatada, batia no espelho e voltava para mim. Por que Jó, numa situação daquela, como é que Jó ele ainda mantinha sua integridade? E nós, no menor coisinha da qual nós fazemos, nós não temos 1% daquilo que Jó fez. Como é que Jó, que perdeu 10 filhos, mantém a integridade? E a gente que tem todos os filhos vivos, ou o filho vivo, em qualquer situação começamos a murmurar. É duro, né? Jó enterrou 10 filhos. Jó era o homem mais rico da sua terra. Jó não murmurou perante Deus. O texto diz, como fala qualquer doida. Veja, nem a mulher dele, ele não xingou a mulher dele. Ele falou, olha, você está falando como? Não está falando que ela era maluca ou uma doida. Ele está falando que você está parecendo uma doida. Não estava falando que ela era, mas ele fala isso. Como qualquer doida, fala tu. Nós podemos receber o bem de Deus e não receberemos o mal de Deus? Aleluia. Então, nessa noite, nós vamos ver isso aqui. Existe, então, uma doença espiritual que atinge muitos corações há muito tempo. Eu ouso dizer que isso... Sabia que o livro de Jó, segundo alguns teólogos, é o livro mais antigo da Bíblia? Segundo alguns teólogos, ele é mais antigo que o livro de Gênesis. Então eu ouso dizer que essa enfermidade, ou essa síndrome espiritual da mulher de Jó, existe há milênios. Por quê? Porque essa doença não aparece somente no exame de sangue. Não é algo detectável no corpo físico, mas é algo, tanto que o nome é uma síndrome espiritual. Não pode ser diagnosticado por médico normal. Não é um médico que vai chegar lá, vai com um aparelho nela e falar, isso aqui é a síndrome da mulher de Jó. Não tem como ser detectado isso, porque é algo espiritual. Mas quais são os sintomas dessa enfermidade? Quais são os sintomas da enfermidade da síndrome da mulher de Jó? Os sintomas são que adoece a fé. Olha só, os sintomas dessa enfermidade são que ela adoece a fé e enfraquece a esperança. A mulher tinha essa enfermidade, Jó não tinha. O físico de Jó estava acabado. Lembrando que nós somos feitos de 3 matérias: espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, que temos uma alma e estamos dentro de um corpo. Olha só, se Jó estava naquela situação terrível, ele não tinha uma enfermidade dessa. A fé de Jó não tinha sido abalada. Jó não tinha perdido a esperança. Tanto é que no versículo da qual a gente acabou de ler, diz assim, que os lábios, Jó não pecou perante o Senhor com os seus lábios. Olha só, então eu chamo isso da síndrome da mulher de Jó. Isso é quando a nossa confiança em Deus está condicionada. Síndrome da mulher de Jó é quando a nossa fé em Deus só está condicionada quando nós recebemos coisa boa de Deus. Aleluia. Quando nós não recebemos coisa boa de Deus, aí a gente tem a atitude da mulher de Jó. Qual que era a atitude da mulher de Jó? Enquanto ele tinha tudo, enquanto ele tinha os filhos, tinha tudo, a mulher estava junto com ele. Mas no momento em que as coisas
a situação começou a ficar apertada, o que ela faz? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, enquanto há bênção em prosperidade e saúde, nós vamos louvar. Enquanto a situação está boa, enquanto a minha saúde está boa, tem dinheiro no banco, está tudo certo, eu vou para a igreja, vou ser aquele que vai mais receber a presença de Deus, porque está tudo bem. Mas se eu tiver batido o meu pé na quina da cadeira, enquanto eu sair de casa, se eu chegar lá na igreja, alguém dá um sorriso para mim, perigoso eu voar no gogó dele. Por quê? Porque nós estamos muitas das vezes com a síndrome da mulher de Jó. Só recebemos, só louvamos a Deus quando tudo está bem. Quando as coisas não estão bem, começamos a murmurar. Mas quando a vida permite momentos difíceis, quando a vida permite dores, quando a vida permite perdas, ou quando a vida nos permite passar por alguns desertos, lembrando que deserto é uma simbologia de coisa ruim, ninguém quer passar no deserto. Alguém quer uma passagem para o deserto de Saara? Fica lá e uma outra semana vão buscar. Ou tempestades, são situações da qual a gente entende que são simbologias de coisas difíceis. Ninguém quer passar nisso aí. Então, quando Deus permite momentos de deserto, quando Deus permite momentos de tempestade, quando Deus permite uma dor, quando Deus permite uma perda, a nossa boca, em vez de estar como a boca de Jó, da qual ele falou para a mulher, nossa boca muitas das vezes está lançando somente reclamação. Aleluia. Ah, Deus, não dá. Está muito quente. Não dá, está muito pesado. Não dá, e aí quando Deus manda uma chuva, por que está chovendo? E aí, sempre tem um motivo para murmurar. Síndrome da mulher de Jó. A esposa de Jó foi um exemplo para essa mensagem de hoje. Diante da dificuldade, diante da tragédia, diante daquele momento de dor, ela não conseguiu ver além da dor, ela só viu aquele momento, ela só viu o presente. Ela não conseguia. A mulher de Jó, a Bíblia diz que todo dia Jó se levantava às 4 horas da manhã, ou 5 horas da manhã, e ele já vinha e pegava as ovelhas, algumas ovelhas que ele tinha, e já sacrificava para Deus, para caso algum dos filhos deles viesse a pecar, já estava sacrificado. Então Deus, constantemente Jó fazia isso. Jó sabia que os filhos iriam se reunir, iriam beber, iriam festar, e ele já falava: antes que os meus filhos pequem, eu já vou ter oferecido sacrifício. Então a mulher de Jó via isso. A mulher de Jó sabia que o marido dela era um homem de Deus. A mulher de Jó entendia isso aí. Então a esposa dele, quando ela vê que o momento de tempestade chegou na vida dele, ela não aprendeu nada, porque ela só estava vendo o presente. Ela não olhava e falava: puxa vida, meu marido, eu estou falando da mulher de Jó, mas isso aí é para todos nós, homens, é todos nós em geral. Tanto que Deus usou isso para mim. Então, ela tinha visto Jó fazendo tantas coisas boas, será que ela não podia ter visto que naquele momento ali, ela podia ter falado: por que o motivo disso, Deus? Mas ela se deixou levar pela emoção daquele momento, e ela fala isso, né? A sua reação então foi de dizer o quê? Amaldiçoa Deus e morre. Somente em uma frase, ela carrega 3 pontos nessa frase. Primeiro ponto que ela carrega nessa frase aí é de incredulidade. Quantos anos essa mulher não viu Jó fazendo bem? A Bíblia diz que Jó, ela era um homem reto e íntegro perante Deus, e ela não sabia disso. Então só nessa fase amaldiçoa Deus e morre, já tem um ponto ali que é de incredulidade. E sabia que, o que é a incredulidade? É a falta de fé. Se eu tenho fé, eu consigo me aproximar de Deus. Abre aí, que é Hebreus 11, versículo número 6. Isso é fé. O que é fé? Ora, sem fé, o que é que está escrito aí, irmãos? Sem fé é o quê? Impossível. Então, se eu não tenho fé, não tem como eu agradar a Deus. A mulher de Jó via isso constantemente. Jó, meu marido, é um homem de fé. Muitas vezes é o contrário. Você, o marido, vê a esposa uma mulher de fé.
E você, em vez de tomar atitude como tomou ali Jó, muitas das vezes a gente está na situação também de incredulidade. Olha só o texto. O que é fé? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia. Então, se eu não creio, o que é? É uma incredulidade. Então, para mim poder agradar a Deus, é necessário que eu creia que Ele existe. Agora, se eu não creio que Deus existe, o que é? Se você está aqui hoje e você tem dúvida se Deus existe ou não, Deus existe. E Ele vai continuar existindo, você crendo ou não. Por quê? Porque Deus é Deus. E nós somos meros mortais que temos somente 100 anos, 80. E Deus é eterno. Olha só, continua lá. Volta lá no versículo. Não, é isso. 6, versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é também galardoador daqueles que o buscam. Outro dia eu falo do galardoador. Mas hoje eu quero dizer sobre isso, que para a gente poder chegar até Deus é necessário termos fé. E a mulher de Ló, ou de Jó, ela já tinha perdido a esperança. Já era uma pessoa incrédula. Estava junto com o marido fiel, mas ela pensava quando o momento de dificuldade chegou, a fé acabou. Por quê? Só dava aleluia, só dava glória a Deus, só fazia as coisas que eram coisas de Deus quando tudo estava bem. Quando a situação apertava, amaldiçoa teu Deus e morre. Então, um dos pontos que ela disse um dos pontos, somente dessa frase, que tem ali um ponto de incredulidade. Outro ponto é o ponto do desespero. Somente em uma frase. Ela viu a situação do marido, ela viu que tinha perdido os filhos, viu que a situação financeira acabou. Da noite para o dia, Satanás foi lá, matou tudo que ele tinha, camelo, boi, ovelha, tudo que Jó tinha, e ele tinha de milhares. Perdeu tudo, e chega um momento então, por isso que ele fala como uma doida, né? Ele não fala que ela é, ele fala semelhante a uma doida você está falando, porque você só quer receber o bem de Deus, e o mal você não quer receber. Nós recebemos o mal de Deus? Será que Deus ele nos chamou de filho para nos mandar mal da parte dele para nós? Eu vou mandar um mal na vida do Joãozinho, eu vou mandar um mal da minha parte na vida. Será que Deus manda mal para alguém? Deus não manda mal. Mas Deus permite situações, como permitiu na vida de Jó. Deus permite situações difíceis, para quê? Trazer amadurecimento. Você quer ver uma das frases mais lindas do texto da Bíblia, referente ao livro de Jó? Está lá no final, eu não lembro agora o capítulo. Mas tem um texto que diz assim: depois de Jó, Deus ele vem e ele restaura a vida de Jó. Deus restaura ele de uma maneira sobrenatural. E uma das frases mais lindas da Bíblia é que Jó ele fala assim: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Agora eu tive experiência com o Senhor. Agora não é somente de alguém falar para mim que o Senhor existe. Eu vivi isso. Eu vi o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor permitiu um momento difícil na minha vida, para que eu pudesse hoje ter tudo em dobro. E hoje eu tenho total convicção da qual aquilo que eu passei com o Senhor, o deserto que eu passei, a tempestade que eu passei, foi para me trazer amadurecimento. Por que nós, quando chega a nossa vez de passar por um momento de dificuldade, nós não queremos ser amadurecidos? Porque o amadurecimento dói. A criança, quando é bebê, ela começa, o osso dela começa a crescer, começa a sair dentinho dela. Quem é pai e mãe sabe que é um processo de dor. Por quê? Porque ela está crescendo. Ou vocês acham que o bebê vai crescer tudo e não vai crescer o dente dela? Vai crescer tanto os dentes quanto o restante do corpo, o restante dos ossos, e o crescimento dói. Então Deus permite muitas das vezes momentos difíceis da nossa vida para nos ensinar amadurecimento, para nos ensinar a crescer. Porque se enquanto nós estivermos confortáveis na nossa cadeirinha, nós não vamos querer isso. Vamos querer sempre estar sentado no nosso lugarzinho. Mas quando Deus permite um momento difícil, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa, amém?
Está todo mundo junto comigo essa noite? Aleluia. Aleluia. Outro ponto. Somente nessa frase dessa mulher: incredulidade, desespero e falta de esperança. Falta de esperança e fé não é quase a mesma coisa? Ela não sabia mais o que fazer. Ela não sabia a quem mais recorrer. Perdeu totalmente a esperança. Nessa noite eu quero te dizer, se você veio aqui, talvez numa situação parecida com a que da mulher de Jó, eu quero te dizer que você ainda não perdeu as esperanças, porque você veio até aqui nessa noite. Se você veio até aqui, não foi você que veio. O Espírito Santo tocou no teu coração e te trouxe até aqui nessa noite. E eu quero te dizer, não perca as esperanças, igual a mulher de Jó perdeu. Ela perdeu porque ela já tinha visto tudo que eles tinham como casal desmoronar. E quando ela vê o marido se coçando, somente com um pedacinho de carne, ela se desespera. E por isso, talvez no momento de desespero, no momento de falta de esperança, ela vem e lança uma palavra dessa. Mas, nessa noite também, a gente já pode identificar bem a situação da mulher de Jó. Aí vem um pouquinho de refrigério para nós. Porque vem a parte de Deus para nós nessa noite. Aleluia. Mas a resposta de Jó é um chamado além do tempo, até para nós, nos dias de hoje. A resposta que Deus dá, a resposta que Jó deu para a mulher dele, é a mesma resposta que Deus tem para nós nos dias de hoje. Olha só: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então Jó nos lembra que Deus continua sendo Deus, tanto em momentos difíceis, quanto em momentos fáceis. Tanto no monte, quanto no vale, Deus é o mesmo. Tanto no momento de tempestade, tem um texto que diz assim, se eu não me engano, é lá em Salmos. Salmos capítulo número 30, versículo 5, Salmos 30, Deus continua sendo o mesmo. Somente a partir daquele ponto ali. Se você quiser ler todo, olha só. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Vamos pegar a partir desse ponto em diante. Porque o choro pode durar o quê? Uma noite. Está falando de quê? De tempo. Ou a gente vive sempre numa noite? Noite e dia são dois períodos de tempo. O choro ele pode durar uma noite, mas no final da noite vem aleluia. No final da noite vem alegria. No final da noite vem alegria. E Deus ele permanece o mesmo, tanto no período de choro, quanto no período de alegria. Tanto quando você tem seus filhos no braço, quando você já não tem mais os filhos no braço. Mesmo quando a sua conta bancária está boa, e mesmo quando você não tem mais nada de dinheiro, Deus permanece o mesmo. Deus ele é imutável. E ele fica de braço cruzado, olhando para nós, para ver a nossa reação. Será que a nossa reação vai ser de filho berrendo, chorando, ou vai ser de filho maduro? Porque o filho maduro entende, fala: o que é que eu vou aprender com isso aqui, Deus? Por que o Senhor está aprendendo? Não reclamando. O Senhor quer me ensinar alguma coisa, eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar no Senhor, porque isso aqui é só o Senhor que pode fazer. E isso é a atitude de filho maduro. Agora o filho berrento já vai querer bater o pé, chorar, cair no chão, levantar as perninhas, fazer aquele piseiro. Por quê? Porque ele pensa que tudo tem que ser o tempo dele. Ele nos lembra que Deus continua sendo Deus tanto no vale quanto no monte. Tanto nos dias de festa, quanto nos dias de lágrima. Essa é a diferença entre fé condicionada ou fé de conveniência, e a fé sustentada pela graça. A fé de conveniência é aquela fé: está tudo bem, então eu vou adorar a Deus. Está tudo mal, então não vou adorar nada. Por quê? Porque não está bem. Para mim poder adorar tem que ser do meu jeito. Deus tem que estar, entendeu? Então essa é a síndrome da mulher de Jó. Assim como a esposa de Jó, muitos de nós caímos na armadilha de crer em Deus apenas quando tudo vai bem. Tudo vai bem, então chega a ser uma armadilha, né? Se está tudo bem, então eu vou adorar a Deus.
Essa síndrome espiritual se manifesta quando murmuramos em cada aprovação, como Deus tivesse deixado de ser bom, porque a dor bateu na porta. Então, o principal sintoma da síndrome da mulher de Jó é essa. Quando a situação difícil vem, a gente pensa, puxa vida, Deus esqueceu de nós. Por que isso está acontecendo? Né? Senhor, olha a situação do meu marido, está tudo cheio de ferida aí. O Senhor esqueceu de nós. Ô Jó, pega logo, morre logo, Jó. E antes de morrer, amaldiçoa teu Deus, não é assim? Mas a graça ela nos chama a uma fé madura. Uma fé madura. O que é uma fé madura? É entender que nos momentos difíceis, Deus permite momentos difíceis para nos amadurecer. Está difícil? Será que a sua vida está difícil igual a vida de Jó, que perdeu 10 filhos? Eu creio que não. É difícil quando a gente perde um. Difícil quando perde um. Enterrar um filho, imagina 10. Então, quando tem um momento difícil, é porque Deus ele quer nos amadurecer. Deus quer ensinar alguma coisa para nós. Porque enquanto Deus está tudo bem, a gente fica confortável na nossa cadeirinha. Mas quando Deus permite ele falar, agora ele vai sair da cadeirinha, ele vai começar a andar. E mais para frente ele vai começar a caminhar. E assim que ele começar a caminhar, ele vai começar a correr. E assim ele vai começar a desenvolver. Mas enquanto está tudo bem, estamos na cadeirinha. Né? Mas a graça nos chama então para uma fé madura. Uma fé que entende que o amor de Deus não é medido pelas circunstâncias. Uma fé que ela entende que a situação na qual nós estamos vivendo não é medida pelas circunstâncias, mas é medida pela confiança que você tem em Deus. Bem? Então vamos lá, somente alguns pontos. Aleluia. Somente alguns pontos. A fé condicional ela é frágil e doente. A fé de comodismo, né? Se está tudo bem, eu estou com saúde, meus filhos estão tudo bem, tudo bem, então vou para o culto. Vou fazer alguma coisa na igreja, vou buscar alguma liderança, vou fazer alguma coisa, vou ser mais crente, por quê? Porque está tudo bem. No dia que tiver um problema, no dia que vier uma dificuldade, no dia que vier uma situação difícil, aí já não quero mais. Por quê? Né? Então a fé condicional ela é frágil, é doente. A esposa de Jó só via sentido em servir a Deus enquanto tudo estava bem. Enquanto tudo estava bem, ela servia. Então esse é o retrato de uma fé baseada na barganha. O que é a barganha? Eu vou fazer isso esperando algo em troca. É igual a oferta, né? A pessoa vem e oferta, eu estou dando 10 esperando receber 100. É barganha. Não é assim que funciona. Porque Deus ele olha o coração da pessoa. Né? Eu estou falando no quesito de oferta e dízimo. Mas não é referente a isso que eu quero falar. Estou falando no quesito de barganha que você está fazendo. Eu vou buscar a Deus e eu vou fazer as coisas para Deus, mas esperando que Deus venha e faça coisa na minha vida também. Então é uma barganha. É uma fé uma fé que só faz enquanto estiver tudo condicional para o lado dele ou para o lado dela. Então é o retrato de uma fé baseada em barganha. Jesus falou sobre isso lá na parábola do semeador. Abre aí, Eric, Lucas capítulo 8, versículo de número 13. Lucas 8, 13. Olha só a fé de barganha. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Bem? Mas não tem raiz. Aleluia. Veja só, as pessoas ouviram a palavra com alegria, porém elas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da dificuldade, o que acontece? Apenas creem por algum tempo, e no momento da tentação, no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de deserto, no momento de tempestade, desviam, porque só receberam enquanto estavam tudo alegre. Oh, aleluia! Está tudo bem, glória a Deus. Mas no momento em que a situação aperta, por não ter raiz, elas desviam.
Porque a nossa fé, na verdade, se você não ler a palavra, você vai ser sem raiz. Se você não buscar a Deus, por isso é importante, eu sempre falo, enquanto você não tiver leitura com Deus, essa leitura não tem que ser algo cansativo, tem que ser prazeroso. Enquanto você não lê, ouvir, tenta buscar na internet, procura se edificar. Não procura ouvir outras coisas, procura se edificar, lê a palavra, ouve louvores, põe louvor no seu carro, põe louvor na sua casa, busca a Deus. Enquanto você não fizer isso, você vai ter uma fé rasa. E aí vai ser só alegria, aleluia. Mas na hora que vier a dificuldade, o que acontece? Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, se desviam. A mulher de Jó revela uma fé superficial, que se quebrou na primeira tempestade. Aí eu faço a pergunta da qual eu não preciso de resposta. É a pergunta individual que eu sempre faço para cada um dos irmãos. Sua fé tem raiz na fidelidade de Deus? Ou apenas nas bênçãos que Ele te dá? A sua fé só tem uma profundeza em Deus? Só tem uma base em Deus? Uma raiz em Deus, na fidelidade que você tem por Ele, ou apenas baseada no presente que Ele pode me dar? Eu só vou na igreja porque eu consegui isso. Então, se eu conseguir isso aqui, está baseado naquilo que Deus pode. Lembrando que Deus, Ele quer nos abençoar. E Deus é aquele que vai nos abençoar, e Ele quer nos abençoar porque Ele é Pai. Mas nós temos que vir com o coração não correndo atrás de bênção, mas correndo atrás do abençoador. Deus, Ele quer nos abençoar porque Ele é nosso Pai. Mas nós não podemos tirar o foco de Deus e olhar só para as bênçãos, porque isso aí é uma fé de barganha. Bem? Então pergunte, faça a pergunta a si mesmo: a minha fé, ela tem raízes na fidelidade em Deus, ou apenas no presente que Ele pode nos dar? Então essa é a fé frágil, a fé condicional, a fé de conveniência. Segundo ponto para esse tipo de fé: a murmuração é uma linguagem de incredulidade. Aleluia. Murmuração é uma linguagem de quê? Incredulidade. No deserto, o povo de Israel murmurava, mesmo diante das maravilhas que Deus fez. Queridos, Deus manda 10 pragas no Egito. A 10ª praga mata os primogênitos do Egito. Deus ainda dá direção para Moisés e fala: Moisés, faz o seguinte, eu vou mandar a 10ª praga, mas mata um cordeiro por família, e o sangue desse cordeiro passa nas portas, nos umbrais da porta, porque à meia-noite eu vou mandar o anjo da destruição, e ele vai matar todos os primogênitos e toda a casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro nas portas. E o povo de Israel faz isso. O povo de Israel vem e marca a porta das casas com o sangue do cordeiro, e à meia-noite a Bíblia diz que o anjo da morte vem e passa. Mas na hora que ele ia entrar numa casa, se ele olhasse a marca do sangue, ele não entrava. Aleluia. Ele não entrava, ele saía daquele lugar, ia para casa. A casa que não tivesse a marca do sangue, ele entrava e levava o primogênito. E não era somente o primogênito da família, era o primogênito até dos animais. Nós temos uma marca sobre nós, aleluia. E essa marca é a marca do sangue de Jesus, que nos livra de toda ação do inimigo. Se o povo do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, nesse outro dia, o faraó manda: vai embora desse povo daqui. E eles saem, eles chegam diante de uma situação que está diante deles o mar. Quantos já ouviram essa história? Livro de Êxodo. Eles estão diante do mar. Lá atrás vem quem? Faraó. Vem Faraó, e Faraó ele vem com gás para matar o povo. O que é que acontece? Deus dá uma direção para Moisés, fala: Moisés, toque as águas. Quando Moisés toca as águas, o que acontece? O mar se abre. Pararam para imaginar você numa situação dessa? Você atravessando aquele local e olhando para um lado, paredão de água, paredão de água. Eu não ia murmurar nunca mais na minha vida. Por quê? Porque eu vivenciei um paredão de água de um lado, um paredão de água do outro lado, e a gente está passando em terra seca aqui, e o pessoal, quando passa tudo para o outro lado, o que acontece? O faraó vem atrás, o mar se fecha. Lá na frente o pessoal começa, antes de abrir o mar, já começa uma oração.
Moisés, por que você nos tirou de lá? O faraó está vindo aí, ele vai nos matar. Já começa a murmuração. Na hora que o povo atravessa, lá na frente eles se deparam numa situação, o que eles fazem? Murmuração. Lá para frente eles sentem fome, o que eles fazem? Murmuração. E Deus mandava o que para eles? De dia era uma coluna de nuvem, que protegia eles do raio do sol, porque eles estavam no deserto. De noite aquela coluna de nuvem virava uma tocha de fogo que dava aquecimento para eles e dava luz para eles. Tem como murmurar de um negócio desse? Imagina, esse povo murmurava disso. Esse povo murmurava não de ter visto essas coisas, mas murmurava de sempre estar com o coração voltado para onde? Para o Egito. É livro de Êxodo, tá pessoal? Eu estou confundindo as coisas. É que eu não lembro se é Êxodo 4, lá para frente, depois a outra hora eu mostro. Quando Moisés ele abre o Mar Vermelho. Mas olha só a situação. No deserto, Israel murmurava diante de cada dificuldade, mesmo depois de tantos milagres. Aí lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 2, Êxodo 16, 2, olha só, Êxodo 16, versículo 2, está escrito assim: E toda a congregação dos filhos de Israel, o que eles fizeram? Murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Murmurar é uma versão moderna de dizer amaldiçoa a Deus e morre. É a síndrome da mulher de Jó. Murmuração, sempre que você murmura, você está trazendo aquilo que a mulher de Jó falou para ele. É a mesma coisa, murmuração. O povo, de tanto murmurar a Deus, aquela caminhada que era para ser uma caminhada de 40 dias, quantos anos ficaram aquele povo lá no deserto? 40 anos. Aquela geração que saiu do Egito, morreu tudo no deserto. Quem entrou na terra prometida foram os filhos deles, que nasceram no deserto e puderam entrar. Do Egito mesmo, só entrou 2 personagens. Quem lembra? Josué e Caleb. Caleb e Josué. Por quê? Porque eles não murmuravam, porque neles havia um outro espírito, o espírito de não murmuração. Então, presta aí, guarde em algum lugar nessa cabeça aí. Murmurar atrasa a bênção. Sempre que você murmurar, lembra, eu estou trazendo alguma bênção de Deus na minha vida. Murmuração atrasa a bênção. Era uma caminhada de 40 dias. Por causa da murmuração, 40 anos. Então, a murmuração, sempre que você murmurar, mesmo que chuta a calçada sem querer, não xinga, não murmura, fala, dá uma glória a Deus, aleluia. Mesmo com dor. Cachorro te mordeu, sei lá, a abelha te picou, dá uma glória a Deus. Aleluia. Mas não murmura, porque você pode estar impedindo Deus de te dar uma bênção. Amém? Olha só. Murmurar é uma versão moderna do amaldiçoar a Deus e morre. A palavra hebraica para murmuração traz a ideia de ficar preso, ficar estagnado. E de fato, Israel ficou preso no deserto até que uma geração inteira fosse eliminada por causa da murmuração. A murmuração então paralisa o crescimento espiritual. Murmuração paralisa o crescimento espiritual. Murmuração atrasa as bênçãos de Deus para nós. Substitua a murmuração por oração. Substitua a murmuração por oração. Troque o porquê comigo pelo para que o Senhor me permite passar por isso. Em vez de você estar no momento difícil, eu falo você, mas eu estou incluído. Em vez de nós estarmos no momento difícil, falando por que eu? Vamos começar a falar agora o que o Senhor quer nos ensinar, né, com isso. Para que o Senhor permite isso na minha vida? Então esse é o segundo ponto. Hein? Terceiro ponto. A verdadeira fé, ela se revela no momento de dificuldade. A verdadeira fé se revela no momento de dificuldade. Jó nos ensina que a integridade não depende de circunstância. Não depende, a integridade que Jó tinha não dependia do que ele tinha no banco.
A integridade de Jó não dependia dos bens que ele possuía. A integridade de Jó não possuía nada disso. Quando eu falo integridade, estou falando de uma palavra mais conhecida por nós como caráter. O caráter o caráter de Jó era independente. Ele era um homem da qual Deus falou para Satanás: viste o meu servo Jó, homem reto e íntegro, que se desvia do mal. Tinha um caráter, tinha uma integridade. Então, a integridade ela não depende de circunstância. E Jó ensinou isso para nós hoje. Se coçando com um pedacinho de telha, de carne, todo purulento, com ferida na boca, e em outros lugares, não era para ele estar murmurando, e com razão, e a gente podia falar: não, Jó, você está murmurando. E ele não vem, ele fala como uma louca: tu dizes, ó mulher, que exerce receber o bem de Deus e não o mal. Então Jó nos ensina que a integridade depende das circunstâncias, mas o nosso caráter ele é moldado pela confiança que nós temos em Deus. Como que está o seu caráter? Seu caráter está moldado na confiança que você tem em Deus, ou nas coisas que você possui? Na sua saúde, em outras coisas que não são de Deus. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso lá no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. E a gente vai até o 4. Olha só o caráter de Paulo. E não somente isso, mas também nos gloriamos na onde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Espera aí, o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar que um momento difícil, para mim e para você, vai nos produzir um negócio chamado paciência. Você tem sido paciente ultimamente? Tem sido paciente? Ou você está esperando Deus apertar mais? Porque eu quero, infelizmente, te dizer que se você não está sendo paciente, Deus ele vai permitir momentos de dificuldade para te ensinar paciência. Não é o pastor, não pega o pastor depois, mas está na Bíblia. Tá? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Amém? Então a gente entendeu aqui que o momento difícil vai produzir em nós paciência. Amém? Vamos ver o próximo versículo, o versículo 4. E a paciência, eu já aprendi então que Deus permitiu um momento difícil na minha vida para me ter paciência. Aprendemos isso, amém? Amém. Versículo 4. E a paciência, experiência está falando de quê? Maturidade. Então, se eu sou uma pessoa sem paciência, eu sou imatura. Agora, se estou num momento difícil e eu sei lidar com a situação, é porque Deus permitiu isso para que eu pudesse ter maturidade. E a experiência, e a paciência, a experiência. E a experiência, olha só, Deus permite momentos difíceis para mim ter paciência. A paciência vai me produzir maturidade. E depois da maturidade ele vai produzir esperança. Se eu sou imaturo no momento de dificuldade, eu não vou ter esperança. O resultado final é a esperança. Por quê? Porque falta, no momento de dificuldade, eu parar, olhar a situação, analisar e olhar para Deus e falar, né? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Não bater o pé como uma criança birrenta, mas entender que Deus está nos amadurecendo. A graça de Deus não apenas perdoa, mas ela também nos sustenta. Assim como Jó pecou com seus lábios, nós também podemos atravessar momentos difíceis sem perder a integridade. Assim como essa palavra de Jó é muito poderosa. Nós também podemos atravessar momentos difíceis, desertos ou tempestades, sem perder a integridade. Então, decida honrar a Deus com seus lábios. Olha só. Decida, é uma decisão. Sabia que tudo na sua vida é movido por decisão? Aleluia. Você quer ver uma coisa? A cor do seu carro, quem decidiu?
Com quem você casou? O curso que você está fazendo na universidade, tudo foi decisão. Se tudo for decisão, então eu decido, então, a partir de hoje, honrar a Deus, não mais murmurando. Decida honrar a Deus com seus lábios, mesmo quando o coração estiver doendo. Mesmo quando você chutou a porta, chutou a perna da cadeira. Decida honrar a Deus com seus lábios. Não vai xingar. Porque cada vez que você xinga, você atrai coisa negativa para a sua vida. Atrai espíritos maus para a sua vida, para a sua casa. Então, quando você tiver um momento difícil, decida. É decisão, não é sentimento. Eu estou sentindo. É decisão. Decida honrar a Deus com seus lábios. E no momento de dificuldade, eu falo você, mas eu estou incluído. Nós não vamos murmurar, amém? Amém. Nós vamos louvar a Deus, cantar o hino da vitória. Cadê a Amanda? Nós vamos cantar o hino da vitória e dar glória a Deus. A situação está difícil, mas nós vamos passar como? Dando glória. Porque se eu passar murmurando, vai ser pior para mim. Agora, se eu passar esse momento difícil, crendo que Deus ele vai estar permitindo isso para que eu venha ter um amadurecimento, é porque Deus quer nos dar a experiência. Deus quer nos dar para cada um de nós paciência, que vai gerar maturidade, e isso vai gerar lá no fim esperança. Amém? Então, decida honrar a Deus com seus lábios, mesmo quando o coração estiver doendo. Louve em meio à dor. Aleluia. Louve no meio da dor. Você quer ver um personagem da qual a gente aprende muito? A Bíblia diz que Paulo e Silas, aleluia. Paulo e Silas, eles estavam ganhando vidas, evangelizando, lançando a palavra. E eles libertaram uma mulher que estava anos possessa. E quando essa mulher adivinha, ela é liberta de um espírito demoníaco, o que acontece? Aquela mulher ela era o centro de atrações de uma cidade. As pessoas vinham, porque ela tinha um espírito de adivinhação, as pessoas vinham e queriam marcar consulta com ela, e as pessoas ganhavam dinheiro com ela. Quando Paulo e Silas lançaram a palavra de expulsão do demônio dela, ela ficou sã. Não tinha mais poder de nada, não adivinhava mais nada, porque aquilo era movido por um espírito demoníaco. Então ela estava livre. O que aconteceu? As pessoas da cidade prenderam ele porque eles estavam quebrando o ponto turístico da cidade. Aí acontece que eles estavam aonde? Encarcerados em uma cela. Estavam encarcerados em uma cela, e a cela da qual eles estavam encarcerados era tipo, o esgoto corria perto deles. Então o esgoto, vocês sabem que corre junto, né? Não precisa detalhar, né? Estava ali junto, às vezes até passando perto deles, ou esbarrando neles também. Não tinha tudo para murmurar? Não tinha tudo? Puxa, a vida a gente estava fazendo bom. Ô Silas, a gente estava aqui pregando a palavra, e olha essa só situação. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, aleluia, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a adorar a Deus. E o louvor deles foi um louvor que, quando eles começaram a cantar, a Bíblia diz que houve um terremoto. E aquele terremoto quebrou as algemas que prendiam eles. Tudo porque eles decidiram louvar em um momento de dificuldade. Aleluia. Então, em Cristo, decida honrar a Deus com os seus lábios. O louvor em meio à dor é a maior declaração de fé que existe. O louvor, a adoração em meio à situação de dor é a maior demonstração de fé que existe, né? Então, independente da situação, tem o hino da Cassiane que fala, né? Eu vou passando pela prova, dando glória, e é exatamente isso. A gente tem que passar num momento de dificuldade, sabendo que isso é permissão de Deus, às vezes, para me trazer paciência, que vai se gerar experiência, e o resultado vai ser esperança. Então, louvor em meio à dor é a maior declaração de fé que existe. Quarto ponto, já estamos quase acabando aqui. Quarto ponto é o último ponto. Aí entra uma questão que chama graça. Aleluia. A graça nos transforma e nos cura. Em Cristo recebemos uma nova mentalidade. Não apenas aceitar o bem. Tudo isso vem através da graça.
Se eu tenho a graça de Deus na minha vida, eu entendo que não vai ser só uma coisa boa que eu vou receber de Deus. Olha só. Não apenas aceitar o bem, mas também confiar no cuidado de Deus no meio das tempestades. Isso chama graça. Se eu entendo a graça de Deus, eu sei que Deus, Ele me ama. Deus é nosso Pai. E Ele quer tudo de bom para nós. Mas se eu tenho a graça na minha vida, eu vou confiar nele, ainda que a tempestade esteja sobre a minha vida. Então eu decido confiar em Deus em meio à tempestade. Eu decido confiar em Deus, ainda que a minha vida não seja igual à vida de Jó, mas eu decido confiar em Deus. Por quê? Porque eu já entendo que nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós. Não apenas aceitar o bem de Deus, mas também confiar no cuidado de Deus, mesmo nas tempestades. Livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, 2 Coríntios 12, 9, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na onde? Na fraqueza. Olha só que palavra poderosa de Deus. E disse-me, a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O poder de Cristo. Aleluia. Deus é tremendo. Então nós temos que ter esse entendimento, que se eu tenho ali um momento de dificuldade, da qual eu estou vivenciando, eu tenho que ter o entendimento que a graça de Deus me basta. A graça de Deus me basta. E a graça de Deus vai fazer com que eu possa suportar esse período, porque Deus, Ele quer me ensinar alguma coisa. E quando acabar esse momento, o que a gente vai fazer? Festa. Porque você vai sair mais experiente, você vai sair mais maduro, e você vai sair mais esperançoso em Deus. Amém? Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus 4, versículo 16. Olha só que interessante. Que versículo, eu sempre leio esse versículo. Eu sempre me volto lendo, me deparo lendo nesse versículo. Hebreus 4, 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança, aleluia, ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça. Para quê? Para que sejamos, aleluia, ajudados em tempo. Então, se eu quero uma graça na minha vida, se eu quero uma ajuda de Deus em um tempo oportuno, o que eu tenho que fazer? Com confiança, eu tenho que chegar ao trono da graça. Existe um trono de graça esperando que eu e você nos acheguemos nele. Existe um trono de graça esperando que eu e você possamos nos locomover em direção a esse trono. Porque quando nós chegamos mais perto desse trono, o versículo na parte final diz assim: a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tempo oportuno está falando de quê? Dificuldade. A dificuldade vem na minha vida, então eu vou me aproximar do trono da graça. Porque em um tempo oportuno, em um tempo que eu vou precisar dessa graça, eu vou me achegar no trono. Quanto mais eu me achego no trono, mais vou ser ajudado para um tempo oportuno, da qual o Senhor vai fazer com que nós possamos. Tempo oportuno é a palavra para nós. Eu queria convidar os irmãos para se colocar de pé, ministério de louvor, aleluia. A graça não é só para os dias de vitória. Presta atenção aqui. A graça não é somente para os dias de vitória. A graça também é um socorro para os dias difíceis. Prestaram atenção no que eu falei enquanto vocês levantaram? A graça não é somente para um dia de vitória, mas a graça também é preparada para um dia de dificuldade. A graça está presente conosco tanto na festa quanto no momento de tristeza. A graça de Deus está presente na nossa vida tanto de dia quanto à noite. A graça de Deus está presente, nós temos que nos achegar a ela para sermos ajudados em um momento oportuno. A graça
A graça não é só para os dias de vitória, ela é um socorro também para os dias de dificuldade. É no vale que nós descobrimos que a força de Deus nunca nos abandona. Olha só, é no vale que nós descobrimos, enquanto nós não passarmos por momentos difíceis, nós não vamos descobrir que Deus está conosco. Agora, se eu tenho entendimento que Deus está conosco, no momento de dificuldade, Ele vai se revelar aonde? No momento de dificuldade. Então, a síndrome da mulher de Jó, ainda que exista atualmente, e a gente pode chamar isso de uma fé convencional, condicional, o coração murmurador e o espírito que só sabe servir enquanto a benefícios são os sinais da síndrome de Jó. Então, hoje nós somos chamados a vencer essa doença espiritual. A resposta de Jó já é o antídoto para essa enfermidade. A resposta de Jó já é o antídoto, já é o remédio para essa enfermidade. A resposta de Jó é: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então isso não é um tipo de cegueira espiritual, tá? Não é um tipo de cegueira religiosa, mas é um tipo de confiança madura. Se eu tenho confiança madura em Deus, eu sei que mesmo no momento difícil, Ele vai estar junto comigo. Deus não prometeu ausência de dor, presta atenção. Deus não prometeu ausência de dor, amém? Amém. Mas Ele prometeu presença contínua, presença constante. E essa presença se chama graça. E graça é sustento, graça também é vida. Então hoje eu quero que você entre naquela questão de decisão. Então hoje eu quero que você decida. O que você vai decidir? Quando vier a dor, decida confiar. Amém? Amém. Quando vier a dor, eu vou decidir confiar. Quando chegar um momento de perda, um momento de derrota, um momento de luta, decida adorar. Querido, se você ainda não passou por um momento de dificuldade, vai vir. Vai vir um momento de dificuldade. Quando isso chegar, quando você estiver passando por esse momento de dificuldade, nós aprendemos hoje que nós não vamos murmurar, mas no momento de dificuldade nós vamos adorar. Porque é nesses momentos da qual Deus realmente está vendo a nossa fé. Não é cantar aqui quando está tudo bem. Não é adorar a Deus quando está tudo bem na minha vida. Aleluia. Mas é no momento que você está pior. No momento que é só você e Deus. Você levanta a mão e começa a adorar a Deus onde você está. E aí sim, Deus vai estar de olho, vai estar vendo realmente Ele tem fé. Quando você sentir uma dor na alma, decida então se apoiar na graça. Quando a sua alma estiver angustiada, quando você estiver em dor profunda na sua alma, decida então se apoiar na graça. Finalizando, o mesmo Deus que permite o deserto é aquele que também nos direciona para a terra prometida. O mesmo Deus que prova a nossa fé é o mesmo que nos recompensa também com uma esperança eterna. É o mesmo Deus que começa com a gente. No versículo de Salmos, capítulo número 3, versículo 5, diz: e o choro pode durar uma noite, mas amanhã tem alegria. É o mesmo Deus. Então o mesmo Deus que prova a fé é o que recompensa com esperança.